Momento do Discipulado. Ensinando o temor a Deus. Nós nascemos com uma natureza, somos criados conforme o padrão das famílias ou segundo as circunstâncias. De qualquer forma, a Bíblia diz que cada um nasce já em pecado e se desencaminha durante a sua vida. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós, para que pudéssemos ter uma nova vida, o perdão de pecados, a justificação e, em consequência, a vida eterna. E isso vamos buscar. Mas não são todos que estão buscando. A maioria das pessoas não quer buscar isso. Quando eles estão bem aqui na Terra, eles querem aproveitar a vida aqui na Terra e não pensam na eternidade. E é claro que vão arcar com as consequências no juízo final, quando todos os seus pecados forem trazidos à tona para julgamento. Deus vai abrir todos os livros do céu, os computadores, que estão registrando os atos de cada pessoa. Então, tudo que você fez, os seus pecados vão ser lembrados, a menos que eles tenham sido apagados. E quando eles serão apagados? Quando você se converte ao Senhor. O que é converter? É aceitar Jesus? Não, não só. Até o diabo aceita Jesus também. Mas quando a pessoa se converte, muda a sua vida, passa a obedecer o Senhor, e assim, isso é uma caracterização da salvação. A Bíblia nos ensina que há um termômetro para sabermos se uma pessoa está bem espiritualmente, é o temor a Deus. E mesmo sendo crente, muitos não têm temor a Deus, vão levando a vida cristã de qualquer jeito, sem compromisso, vão à reunião, faltam sem dar satisfação a ninguém, como se fosse sem importância aquilo. Chegam a qualquer hora, vão vestidos de qualquer maneira, ou não levam a Bíblia, ou não valorizam o culto, não prestam atenção, e mesmo que prestem atenção, depois se enchem de outros assuntos e esquecem tudo aquilo que Deus fez, que Deus falou no culto, e depois também eles não se preocupam, não sentem como uma responsabilidade de falar do evangelho para outros, de orar junto com os outros. Eles não fazem isso, vão levando a vida de qualquer jeito. Muitos crentes são assim, você é assim também. Nós temos que ensinar, logo no início da vida cristã, seja a um filho nosso crescendo no Senhor, na família, nós vamos ensinar o temor a Deus. Se é uma pessoa que viveu de qualquer maneira e se converteu agora, novo convertido, nós vamos ensinar o temor a Deus. É um crente velho que está querendo começar tudo de novo e nós vamos discipular. Não é novo convertido, mas é um novo discípulo. Nós vamos ensinar. Não tem progresso na vida espiritual sem o temor a Deus. De vez em quando, Deus precisa mandar uma epidemia para o nosso meio, muitas doenças, para pessoas sentirem o cheiro da morte e se tocarem, se despertarem para o temor a Deus. Muitos crentes precisam ficar doentes. O apóstolo Paulo coloca isso em 1 Coríntios 11. Eles não discernem o corpo de Cristo, eles não valorizam a igreja, não entendem o compromisso que tem com a igreja e vão levando a vida cristã de qualquer maneira. Deus faz com que esses fiquem doentes, para que eles se despertem. Mas Deus permite que assaltos aconteçam, um ambiente armado à nossa volta, tiroteio. Deus permite isso para sacudir e despertar as pessoas. Deus permite que você vá parar no hospital para você poder olhar os outros doentes lá também, poder sentir
a enfermidade, o cheiro da morte e se despertar. Deus permite essas coisas, Deus envia essas coisas para sacudir e despertar os seus. O bom é que não haja necessidade disso. Nós não precisamos ficar doentes. Se a gente cuidar da saúde e estiver ocupado na obra de Deus, o Senhor pode garantir a nossa saúde. A gente não precisa ficar doente. Em algumas situações, a gente vai ficar doente porque precisa. Está se acomodando, perdeu o temor a Deus, acha que você pode ser crente de qualquer jeito. Mas Deus quer despertar. Nós encontramos uma história assim, dura, registrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, a respeito do Ananias e Safira. Eles viram que muitas pessoas estavam indo aos apóstolos para fazer uma doação significativa. Doavam sua casa, terreno, propriedade, um sítio, e eles estavam doando tudo aquilo para a igreja. Era uma época em que havia necessidade. O sistema lá era assim, todos comiam da panela comum. A igreja tinha uma cozinha, uma panela comum, todos comiam daquela panela, mas, como diz o ditado, panela onde todo mundo come e ninguém repõe, logo vai acabar. E eles começaram a ter dificuldades nessa área. Pessoas começavam a fazer doações e isso ajudava a manter o alimento para aquelas pessoas que estavam dedicadas totalmente ao Senhor. Mais tarde, o apóstolo Paulo doutrinou as igrejas dos gentios a não fazerem o mesmo, cada um trabalhar. Em Jerusalém, todos iam parando de trabalhar, porque eles tinham uma consciência de que Jesus iria voltar logo. O apóstolo Paulo diz, esse logo depende de Deus. O apóstolo Pedro também trata disso. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não vamos cometer essa irresponsabilidade de parar de trabalhar para ficar esperando Jesus voltar. Os tessalonicenses, de alguma forma, foram impactados por essa ideia que judeus de Jerusalém tinham. Se Jesus vai voltar logo, então eu não preciso mais trabalhar. Se Jesus vai voltar logo, eu não preciso estudar. Há pessoas que pensam assim, e não é para ser assim. Se ele vai voltar amanhã, hoje eu vou continuar fazendo tudo que eu tenho feito e que devo fazer, porque o que eu faço tem que ser aquilo que é necessário fazer. Eu não devo fazer nada supérfluo. Algumas pessoas pensam assim, se quando Jesus voltar, eu vou estar assistindo futebol, vou estar assistindo Olimpíada, vou estar distraído assistindo um filme. Isso é esperar Jesus? Eu creio que não. A gente deve se ocupar com aquilo que é útil e necessário, mesmo no seu trabalho, no seu afazer, no seu estudo. Deus quer que você esteja sempre esperando Jesus voltar. Mas quando a gente se acomoda, tudo aparentemente vai bem, a vida da igreja vira uma festa, certas igrejas parecem um piquenique, é festa, é alegria, é desfile de modas, é vida boa, comemorando isso e aquilo, comendo e bebendo com fartura. Claro, se esquecendo dos pobres, se esquecendo da obra de missões, deixando de lado a vida de oração, de intercessão pelas autoridades. Eles vão brincando, festejando. É claro que Deus vai fazer alguma coisa acontecer, uma divisão na igreja, um ataque de bandidos, enfim, uma epidemia, alguma coisa Deus vai fazer acontecer para despertar aqueles cristãos ali. E lá em Jerusalém, então, muitos faziam doações, e o Ananias e Safira acharam que iam fazer bonito também. Venderam um terreno, ficaram com uma metade, digamos, e deram a outra parte para a igreja. E Deus revelou ao Pedro que aquilo era movido por uma atitude carnal, uma vaidade, eles queriam aparecer.
dizendo que estavam dando tudo, mas eles estavam reservando parte. O problema não foi reservar parte, o problema foi mentir. Eles mentiram para os irmãos, pensando que poderiam enganar a Deus também. E Deus revelou a Pedro que aquilo era uma mentira e o juízo de Deus veio logo. O Ananias caiu morto ali e algum tempo depois, 3 horas depois, a esposa também, a Safira. Aquilo teve uma repercussão tremenda na cidade. Muitas pessoas começaram a ficar com medo. Muitos se voltaram para Deus e houve muitas conversões, porque entenderam que a obra de Deus não é brincadeira. Alerte o seu coração, meu irmão. Alerte minha irmã, a sua irmã ao lado. A obra de Deus não é brincadeira, não é festa. Não é comemoração e celebração disso e daquilo. A obra de Deus é uma guerra, uma batalha, uma luta, é uma escola, é uma lavoura, é um edifício em construção, é uma batalha em execução. Ninguém vai para uma batalha para brincar. Na guerra, a pessoa tem que estar focada na guerra. O soldado em serviço não pensa outra coisa senão na guerra. Ele está envolvido. Nós devemos estar numa batalha espiritual. Há muitos crentes e muitas igrejas que estão brincando, se distraindo na igreja. E há igrejas que estão promovendo esse ambiente. Pois é, Deus pesa a mão dele como pesou lá atrás. Mas o bom é que a gente evite a necessidade de juízos de Deus, de disciplinas de Deus, ensinando desde cedo o novo convertido, o novo discípulo, a andar no temor a Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, no culto, seja reverente a Deus, não brinque, não use linguagem de bajulação, de distração, de pilhéria, zombaria. Não fique contando piadas uns para os outros. A pessoa de Deus tem que ser séria. Deus nos quer envolvidos com seriedade na obra dele. Isso é temor a Deus. A leitura da Bíblia, se alimentar espiritualmente, isso é temor a Deus. Também você, quando administra a sua vida financeira, não gasta dinheiro com qualquer coisa, com supérfluos, desperdiçando dinheiro. Deus é contra o desperdício. Isso é temor a Deus também. Vamos ensinar aos novos, desde cedo, a andar no temor do Senhor. Isto é o princípio da sabedoria. Nós queremos filhos sábios, nós queremos discípulos sábios e ganhadores de almas, não turistas na igreja. Entenda isso, a diferença grande que existe entre você ficar fazendo turismo na igreja e levar a vida cristã a sério, e você servir ao Senhor no temor que lhe é devido. Você tem esse temor no seu coração? Leva a obra de Deus a sério na sua vida? Responda para Deus, meu irmão, minha irmã.